Isaías, o pecador purificado que atendeu ao chamado do Senhor. Continuamos hoje a nossa série de mensagens sobre vidas que importam e vamos falar hoje do profeta Isaías. E o trecho de hoje está no livro de Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. Versículo 5. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com essa brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois disso ouvir a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? E disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Poderíamos falar muitas coisas sobre Isaías. Aliás, ele é um livro muito grande na Bíblia, tem 66 capítulos. E podemos ver, através das profecias de Isaías, um pouco de como era o seu coração. O fato é que Isaías foi um profeta poderoso, anunciou 600 anos antes de Jesus nascer a vinda do Messias, com uma riqueza de detalhes impressionante. Isaías foi um homem de Deus. Isaías foi alguém que inspirou muitas pessoas. Mas antes de Deus fazer tudo isso na sua vida, ele se sentia um homem pecador que habitava no meio de um povo pecador como ele. Exatamente como eu e como você. Tem muitas vezes, irmãos, que eu me sinto assim, aliás, já perdi a conta de quantas vezes. Eu olhava para mim mesmo, talvez no espelho, e chegava à conclusão, Senhor, não dá para o Senhor usar outro? Talvez tenha alguém mais capacitado, e não era falsa modéstia, é verdade mesmo. Talvez tenha alguém mais puro, mais santo, mais disciplinado, mais obediente, que lê mais a Bíblia, que ora mais, e a lista é extensa. Mas quando Deus nos chama, Ele já sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe das nossas capacidades, das nossas debilidades, Ele sabe dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos, que muitas vezes são maiores do que os pontos fortes, e mesmo assim Ele não desiste de nos chamar. Quando Isaías começa a declarar o seu pecado e a necessidade de arrependimento, observe que na mesma hora Deus provê um anjo que voa até Isaías e com uma tenaz, como se fosse aquele objeto que é usado para marcar os bois, né, com aquela letra do seu dono, com aquela tenaz tirada do fogo, é tocada ali na boca de Isaías, simbolizando que aquele fogo estava purificando o seu pecado, porque ele disse que ele era um homem de lábios impuros, então fogo na boca de onde saíam os lábios impuros. E a partir daquele momento, ele já tem agora o seu pecado perdoado, ele é purificado, e só após esse momento, o próprio Deus faz aquela pergunta que num primeiro momento parece retórica. Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Observe que Deus ele não fala, Isaías, eu quero enviar você. Não, Deus faz uma pergunta para que Isaías mesmo se prontifique. Observe também que Deus nunca pega ninguém forçado e o obriga a servir. Não é assim que o nosso Deus faz. Quando Jesus chamou os discípulos, ele passou por onde eles estavam e disse para eles, venham até mim, deixem de pescar peixe, vamos pescar gente. Mas em nenhum momento Jesus obrigou. O chamado, ele pode ser rejeitado. Mas Isaías não rejeitou o chamado. E você e eu também não devemos rejeitar o chamado. Eu sei que você, talvez, ao olhar para o espelho como eu, tenha algumas crises e dizer, eu não posso fazer isso porque eu ainda tenho coisas para ajustar. Eu não sou tão disciplinado quanto eu deveria ser, eu não sou tão santo quanto eu deveria ser, eu não conheço tanto a Bíblia como eu deveria conhecer, eu gostaria de orar mais, eu oro pouco, e talvez a sua lista, como a minha, seja extensa de coisas que a gente ainda não consegue fazer conforme Deus deseja que façamos. Mas eu quero te lembrar, Deus chamou você mesmo assim. Isso não significa que Deus te chama de qualquer jeito. Não, não é isso. Ele te chama porque durante você vai servindo, durante o tempo que você o for servindo, é nesse tempo que Ele vai te moldando. Ele não te prepara e te deixa 100% pronto para depois te enviar, não. Ele te chama, Ele te perdoa, Ele te purifica e Ele te envia. E durante esse caminho de você ser usado pelo Senhor, Ele vai aparando as suas arestas, Ele vai te moldando e te fazendo semelhante a Jesus. Observe que foi assim que Ele fez com Paulo. Paulo veio cheio de problemas, cheio de coisas, e Deus o tratou, o mandou servi-lo, e quanto mais Paulo servia, mais semelhante a Jesus ele ficava. Eu quero terminar te lembrando, assim como Deus fez com Isaías, o purificou e o comissionou para o chamado que ele tinha, assim também Deus faz com a sua vida. Ele te perdoa, te limpa e te envia. Jamais rejeite o chamado do Senhor na sua vida, jamais. Diga sim ao chamado.
Você é pequeno como eu sei, mas Deus também sabe. E Ele te enche de forças do Espírito Santo de Deus para você cumprir o chamado dele em sua vida. Que Deus te abençoe.